Então, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo honroso convite que me fizeram, principalmente ao Dr. Luís Brito Avô. E vou falar de doença de Wilson, que é uma doença que mesmo nós, os subespecialistas do fígado, vemos raramente. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Sofia Carvalhana, que fez este trabalho comigo, e porque a sua filha está doente, não conseguiu vir. E, por acaso, ela até aqui de Viana. Assim, o que é raro, segundo me ensinaram na Faculdade de Medicina, mas eu dizia, mas o que é raro também mata. Portanto, esta doença, a doença de Wilson, e há poucos médicos que tiveram a felicidade ou não de ter uma doença com o seu nome. É uma doença que pode matar, e eu próprio já vi gente jovem morrer com doença de Wilson. A doença de Wilson foi descrita já há muitos anos. É uma doença genética. Em Portugal, se nós fizermos as contas, existirão entre 300 a 1000 doentes, se calhar muitos não diagnosticados, e foi identificado há uns anos atrás uma mutação genética no gene ATP7B, que, nomeadamente no nosso hospital, no Instituto de Medicina Molecular, se faz a detecção desse gene. E é basicamente uma doença de cobre, e onde há acumulação de cobre em vários órgãos do organismo. Há várias fases da doença, isto de uma maneira muito, muito simplista. Uma fase que se calhar até é do internista, muitas vezes, que é identificar pessoas com alteração das transaminases, saber porquê. Há uma fase depois com sintomas que aí já nos podem aparecer, e aparecem-nos muito raramente, apesar de tudo, e uma fase mais tardia, em que, digamos, a explosão da doença com toda a sua panóplia de alterações neurológicas, de insuficiência hepática. Como dizem os ingleses, o hallmark da doença de Wilson são os tais característicos anéis de Kaiser-Fleischer, que raramente nós vemos a olho nu, e que na grande maioria dos casos precisa da colaboração do oftalmologista através da lâmpada de fenda. Só por curiosidade, por exemplo, a lâmpada de fenda, onde pelo menos aqueles que usam lentes de contato como eu, de vez em quando têm que lá ir para verem se está tudo bem, que nos põe assim a cabeça presa numa armação. Indiretamente às guidelines, que eu acho que fundamentalmente precisam, portanto, um internista, e as guidelines, como podem reparar, há aqui um score de Leipzig que eu vou apresentar, vou falar dele um bocadinho. Foi feita em 2012, as últimas guidelines a nível internacional, todo mundo, são de 2012, portanto não houve assim muita coisa nova que justificasse tornar a fazer guidelines. E se vocês repararem, este score de Leipzig depende de vários itens para o diagnóstico. São os tais anéis, sintomas neurológicos, a clássica ceruloplasmina, o cobre urinário, o cobre hepático, que é mais difícil de realizar e que nós mandamos para a Faculdade de Farmácia do Porto, e também a análise da mutação, que pontua, como podem verificar bastante, pontua 4 pontos para ajudar ou não ao diagnóstico. E depois no final há um score, o tal score de Leipzig, que nos vai dar alguma orientação para sabermos se o doente que temos à nossa frente tem doença de Wilson ou não. Portanto, somando a tal pontuação, depois seguindo este fluxograma diagnóstico, que acaba por ser um bocado complexo, mas que acabam por ser estas duas imagens que eu vos trouxe aqui, e vou deixar a minha apresentação para quem quiser utilizar, nos ajudam, como os pilotos de avião, em ter uma checklist e ter instrumentos muito simples para nós sabermos se sim ou não. Falando um bocadinho da vida real, há um artigo que entra nas referências, não entrou nas referências das guidelines, mas que vem traduzir a experiência de um dos pais ainda vivo da doença do Wilson, tem trabalhado muito, que é o austríaco Peter Ferenczi, e reparem que é uma doença rara, mas das maiores experiências mundiais de doença do Wilson acaba por ter pouco mais que 200 doentes. E as séries publicadas em todo o mundo, somando os 5 ou 6 artigos com as maiores séries, são cerca de 1000 doentes. Por aqui podemos verificar que é muito raro
haver uma doença de Wilson para lá dos 45, dos 55 anos. E quando às vezes vejo, não quer dizer que não possa existir, mas fazer aqueles testes super complicados em pessoas com 80 anos só porque têm alteração das transaminases ou das aminotransferases, se calhar não será bem por aí, mas a grande maioria, na altura do diagnóstico, como podem reparar, são pessoas de média idade, se não pessoas jovens. Qual é o impacto da doença de Wilson em termos de sobrevivência? O que é que vai acontecer àquela pessoa que está à nossa frente? A sobrevivência global é esta. Portanto, ao fim de 50 anos, enfim, que será uma vida a partir do diagnóstico, se a pessoa for feito o diagnóstico aos 20, 30 anos, a sobrevivência anda à volta dos 70%. Mas aqui é importante verificar em duas balizas. Ou a pessoa tem cirrose ou não tem cirrose. Se não tem cirrose, se nós fizermos a terapêutica correta, basicamente não se vai passar nada. Se tem cirrose, aí o caso pode ser mais complicado. E desde aqui deixo logo uma mensagem, que será a mensagem de ouro, que é: não parem a terapêutica aos doentes, por nada deste mundo. Eu próprio, há muitos anos atrás, assisti a uma rapariga que parou a terapêutica e que, passado 15 dias, um mês, teve uma insuficiência hepática suadizante, fulminante, e acabou por morrer ingloriamente da sua doença de Wilson. Portanto, não parem a terapêutica, principalmente se a pessoa tiver cirrose hepática. Agora, o que é a vida, o que é que pode ser a vida clínica ou real da doença de Wilson? Pode ser igual a muitas outras doenças. A cirrose perfeitamente estabelecida é a encefalopatia, é a hemorragia digestiva, é a ascite, é o sofrimento que muitos de vós conhecem e que vai levar quase inevitavelmente à morte se não houver transplante hepático. E vamos entrar agora um pouco nos dados da vida real. Os dados da vida real, aproveito para divulgar uma base de dados cuja ideia foi a professora Helena Cortes Pinto, quando esteve na direção da APF. Eu penso que o Dr. Monteverde, que está aqui na sala, também esteve na origem, e felicito por esta ideia. E é difícil arrancar com bases de dados ou registros em Portugal, mas é extremamente importante. Há uma base de dados nacional sobre as doenças do fígado. O LIVER-PT, neste momento, tem, relativamente à doença de Wilson, 33 doentes, poucos centros, portanto se precisa, enfim, de uma motivação mais efetiva. A maioria, pouco mais do sexo feminino. Como podem verificar, a idade mediana no diagnóstico são os 17 anos, portanto são pessoas jovens. Se calhar, como há mais acesso aos cuidados médicos, os colegas da pediatria estão atentos, a Medicina Geral e Familiar está atenta, diagnostica-se mais cedo que há uns anos atrás, e, de uma maneira geral, são pessoas fiéis e que vão ao médico já há bastantes anos. Portanto, não abandonam as consultas, porque realmente a mensagem que deve ser dada logo de início a início é que é uma doença que pode matar se não vier aqui, se não fizer a terapêutica. As manifestações predominantes no LIVER-PT são, como é um registro de hepatologia, doenças hepáticos, basicamente hepática. Alguns são-nos enviados da neurologia, porque com uma idade mais avançada é detectada alterações neurológicas, às vezes enquadráveis, por exemplo, numa doença, parece um Parkinson, uma distonia. Eles depois percebem, os neurologistas estão cada vez mais atentos e percebem que pode ser uma doença de Wilson, e inclusivamente alterações psiquiátricas que por vezes podem responder à doença de Wilson. Mas, portanto, há um viés, porque é uma base de dados de hepatologia e a maioria dos nossos doentes no LIVER-PT são hepatológicos. O anel de Kaiser-Fleischer, à semelhança dos dados estrangeiros, está presente em praticamente metade dos doentes, portanto, pensem neste anel, pesquisem-no. Cirrose descompensada, igual a muitas outras, e aquela questão da insuficiência hepática aguda, ou porque há uma libertação maciça de cobre, ou porque o doente, por qualquer razão, parou a terapêutica, também apareceu de uma forma muito pontual.
Apesar de tudo, a biópsia hepática ainda é importante, apesar de existir elastografia, e a tal determinação do cobre, da quantidade de cobre no tecido hepático também é muito importante. Também é dito na literatura, e nós verificamos isso na prática, que a manifestação hepática é mais cedo do que as manifestações neurológicas, cerca de 10 anos mais tarde. Terapêutica. Nos últimos anos tem-se utilizado uma alternativa que não existia há uns anos atrás, e há 15 anos atrás, que é o acetato de zinco, e ainda alguns doentes com a penicilamina e com a chamada trientina. Todos responderam à terapêutica médica, que é uma terapêutica, se bem utilizada, muito eficaz. Alguns doentes, ou por incumprimento terapêutico, ou foram apanhados numa fase avançada com doença hepática descompensada, algumas mortes, portanto é raro, mas mata, e reparem que mata pessoas jovens, e alguns casos de transplante hepático devido à insuficiência hepática muito avançada. Nós no nosso hospital, no Hospital de Santa Maria, seguimos, são dados já têm uns anos, de 2012, 2013, não tivemos tempo de atualizar. Seguimos também 34 doentes, também doentes jovens, com 20 anos. O doente mais idoso, digamos assim, Suadizan, tem 46 anos, portanto, é muito pouco provável um doente com os 80 anos tenha uma doença do Wilson. 56% com Nehl-Kaiser-Flasher, e daqueles que fazem biópsia hepática, praticamente metade já tem cirrose hepática. Isto, enfim, apesar de ser uma doença rara, é uma das razões para cada vez mais incluir a ALT nas análises ditas de rotina. Aqui também um viés devido à predominância das manifestações hepáticas. Alguns doentes também nos são enviados da neurologia e outros da psiquiatria. Minha experiência pessoal de quase 30 anos de hepatologia, praticamente em exclusividade. O que é que eu já vi na minha vida? Isto vale o que vale, mas o que é que eu já vi? Já vi as tais cirrose descompensada, a tal insuficiência hepática, e como sabem, há doentes que não nos saem da cabeça, que vão-nos ficar para o futuro como exemplo, e realmente ter visto morrer uma rapariga muito jovem, com uma insuficiência hepática fulminante, numa altura até que nem se fazia transplante hepático em Portugal, depois de ter parado pura e simplesmente a sua medicação. Há um caso ou outro de transplante hepático. O Rui Cabral, que é o centro português com a maior estatística de transplante, fez muito poucos casos de transplante hepático. Eu já vou mostrar os números, mas muitas vezes é terapêutica salvadora. A grande maioria dos doentes que nós seguimos, de momento, eu e os meus colegas, e em média, quem faz mais hepatologia tem 3, 4, 5 doentes no máximo, não mais do que isso. A grande maioria são pessoas com alterações das provas hepáticas, ainda em fases assintomáticas, quanto muito com cirrose hepática, mas muito bem controlados. E não se esqueçam também, que é importante identificar estes doentes e ir à família, nomeadamente fazer o teste genético. O Rui Cabral, em quase 1500 transplantes, fez 11 por doença de Wilson, portanto é uma doença rara na indicação para transplante hepático. Só uma rápida passagem pelos fármacos que existem à nossa disposição. O tal acetato de zinco, que de uma maneira geral provoca efeitos a nível gástrico, dispepsia, náuseas, vômitos. Às vezes os doentes que são jovens não o querem tomar, mas pode ser uma terapêutica perfeitamente de primeira linha se a doença estiver numa fase dita assintomática bioquímica. A velhinha penicilamina, durante uns tempos esteve em Portugal, não esteve disponível no mercado, tem alguns efeitos secundários importantes, nomeadamente agravamento da doença no início da terapêutica, tem que ser monitorizado, e outra alternativa com menos efeitos secundários, nomeadamente a trientina, mas que também tem indicação, de uma maneira assim muito simplista, para fases mais avançadas da doença. Para terminar, e em jeito de mensagem, o que é que
nos oferece dizer. Num doente assintomático, manusear com agentes quelantes ou com o zinco, portanto o acetato de zinco. Nos doentes sintomáticos, aqui é mandatório usar os quelantes, a penicilamina ou a triantina. O zinco pode inclusivamente ser usado como terapêutica de manutenção nos doentes com doenças mais graves neurológicas, depois está bem compensado. Pensar, apesar de tudo, no transplante hepático, e aqui a doença pode ser muito igual a outras cirroses hepáticas, com aquela nuance de poder desencadear uma insuficiência hepática fulminante, e tem que ser um transplante de emergência, e a ideia de ouro é nunca parar a terapêutica. E, portanto, são estas as mensagens principais, talvez a última é mais importante, e acaba a minha apresentação, enfim, com uma imagem de todos conhecida, com um olho parecido com o Kaiserflaschen, do Vermeer. Muito obrigado.